Olá, tudo bem? Que bom que você está aqui novamente para assistirmos juntos o estudo número, o estudo do Apocalipse, capítulo 12, a mulher e o dragão. E é um tema que tem muitas controvérsias, muitos dilemas teológicos, né? Que as pessoas algumas vezes confundem algumas coisas aqui. Mas nós vamos estar falando, né, sobre isso. Eu preciso que você me ajude num sentido, porque esse tema ele tem que ser chegado às outras pessoas. Você pode visualizar ele, assistir ele, mas é bom você apertar o like lá do positivo, porque isso vai ajudar o YouTube a distribuir para mais partes do mundo, entendeu? Em outros idiomas até, traduzido. Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, dá o joinha de que gostou. Não vai custar nada para você isso aí. Não vai tirar nada do seu bolso, você só vai estar ajudando o canal, tá bom? Então eu peço para vocês isso. Então antes de nós começarmos o nosso estudo sobre o Apocalipse 12, eu peço que a gente faça uma oração. Então vamos fazer uma oração? Deus Criador do Universo, obrigado porque o Senhor nos ama, obrigado porque o Senhor conhece as nossas vidas, conhece as nossas emoções. E Santo Espírito, eu peço que o Senhor venha estar comigo e com o meu amigo que está assistindo, a minha amiga que está assistindo o canal, em verdade e em espírito, que é para a tua honra e tua glória, Deus. E esteja com essa pessoa, esteja com esse amigo, essa amiga, esse querido, que ele venha entender plenamente toda a verdade que a gente está explanando aqui nesse canal. E seja feito o teu seu santo querer e esteja comigo neste momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá? Então esse tema, né, que nós estamos fazendo agora, ele é um tema central do livro do Apocalipse. A gente chegou nesse tema central, certo? Hoje nós vamos estudar a respeito da guerra que o diabo fez e faz contra a igreja de Deus. Então eu convido você a tomar a sua Bíblia e abri-la em Apocalipse capítulo 12. Então, abre lá, vamos lá, abriu? Está aberto aí no Apocalipse 12? Então vamos lá, versículo 1 e versículo 2. Nesse versículo 1 e versículo 2, nós temos aqui uma visão extraordinária do conflito. O grande conflito entre o bem e o mal. E nós vamos entender um pouco mais desse grande conflito. O Apocalipse ele foi escrito num tipo de um estilo literário que nós chamamos de quiasmo. O que é isso? É quando as cenas do último capítulo e do primeiro capítulo, elas vêm se aproximando até formar um clímax no centro do livro, certo? E o centro do Apocalipse está entre três capítulos, capítulo 12, 13 e 14. Então nós vamos começar o 12 agora, vamos entrar no 13 e no 14, certo? E eles apresentam o tema da grande controvérsia entre Deus e Satanás. É uma realidade inegável que existem dois poderes atuando em nosso mundo. Deus por um lado e o diabo por outro. E esses dois poderes estão brigando pela consciência e pelo coração das pessoas, certo? Ou nós nos entregamos a um senhor ou nós nos entregamos a outro senhor. Ninguém nessa batalha fica em cima do muro, não tem como ficar. Ou você está cheio de amor ou você está cheio de ódio. Não tem como ficar no meio termo, porque ou você rejeita um e apoia o outro, ou você rejeita aquele outro e apoia o que é certo. Certo? E Apocalipse 12 nos ajuda a entender melhor esse assunto. Olha o que diz o versículo 1 e o versículo 2 do Apocalipse 12. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Versículo 2. Estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsias de dar à luz. Então a cena que o Apocalipse 12 introduz é uma mulher e essa mulher tem uma coroa de 12 estrelas. Ela tem a lua debaixo dos pés e ela está grávida. O que é a mulher em profecia? Igreja. Ah, mas onde que eu posso ver isso? Lá em Efésios 5, versículo 22 e 23 fala sobre isso, certo? Depois você pode voltar ao vídeo e abre lá no capítulo 5 das cartas aos Efésios, versículo 22 e 23. Lá o apóstolo Paulo ele diz assim, que Cristo é o cabeça da igreja. Assim como o homem é cabeça da mulher. Teve uma comparação, Cristo, homem, mulher, igreja. Então, não no sentido que deve mandar.
ou dominar, mas no sentido que ele deve amar, cuidar e proteger. É isso que Cristo faz pela igreja. Mas então a Bíblia compara a profecia mulher à igreja? Sim. Então, aqui nós temos um quadro de uma igreja, no Apocalipse 12. Esta mulher que simboliza uma igreja, ela está vestida com o sol e tem a lua debaixo dos pés. O que significa esse simbolismo? Primeiro, ela tem uma coroa de 12 estrelas na cabeça. O número 12 é muito comum na Bíblia. Está lembrado do Antigo Testamento? Quantos eram as tribos? Quantos eram os apóstolos do Novo Testamento? 12. Você já leu no Apocalipse 21 sobre a cidade santa? Quantos os fundamentos ela tem? Quantos fundamentos ela tem? 12. O número 12 é um número que fala de plenitude. Então, esta coroa com 12 estrelas simboliza o triunfo de Deus. É uma igreja vitoriosa e esse é um quadro da igreja de Deus, vitoriosa. Ela é uma igreja vitoriosa e as 12 estrelas na cabeça podem ser uma referência aos cristãos do Antigo Testamento, tipificado nas 12 tribos, e os cristãos do Novo Testamento, tipificado nos 12 apóstolos. Então, esta é a igreja de Deus de todas as eras. Agora, esta igreja ela é uma virgem que está vestida do sol. O sol dá ideia da glória que a igreja tem. Cristo é o sol da justiça. Assim ele é pintado pelos profetas. Então a mulher estava vestida com o sol, com a justiça de Cristo. Ela tem a luz, a lua debaixo dos pés. A lua não tem luz própria. Ela reflete a luz do sol. O que é no Antigo Testamento que apontava para a luz maior que é Jesus? O que apontava? É o sistema de sacrifícios. Eles estão lembrados? A morte de animais. Aqueles animais não tinham poder em si mesmos, mas eles apontavam para Jesus Cristo, nosso amado. Então, esta lua que a mulher tem debaixo dos pés é um quadro apropriado do Evangelho no Antigo Testamento. O sistema de sacrifício de animais, eles não tinham poder em si, mas apontava para Cristo, que viria de morrer pela humanidade. Então, nós temos aqui um quadro muito claro da igreja de Deus. Esta igreja, né, ela está grávida, está para dar à luz. Mas quem é o filho que vai nascer da igreja? Vamos ver daqui a pouquinho, tá bom? Apocalipse 12, versículo 3, olha só o que diz lá. Eu vi-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre as suas cabeças 7 diademas. Quem é o dragão na profecia? Quem ele representa? O diabo, Satanás. Olhe no Apocalipse 12, versículo 9. O que diz lá? Abra lá Apocalipse 12, versículo 9. Olha só, ele diz assim: E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás. Então, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama diabo, ela é Satanás. Mas que serpente antiga é esta? É a serpente que enganou Eva lá no Jardim do Éden. Então o diabo é tipificado na profecia como sendo o dragão. Agora diz o Apocalipse que esse dragão apareceu. E o que acontece agora? Vamos ver o versículo 4, Apocalipse 12, versículo 4. Volta um pouquinho o verso, né? Diz assim: E a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-o sobre a terra. Olha aqui, meus queridos. O que representa esta cauda do dragão que arrasta a terça parte das estrelas dos céus? O que representa? O que é estrela em profecia?
Anjos. Lembra de Apocalipse 1, versículo 20? É lá que diz que estrelas são anjos, né? E os candelabros são igrejas, né? Lá diz isso. A cauda do diabo arrastou a terça parte das estrelas dos céus, dos anjos dos céus. Ou seja, Deus tinha no céu 1/3 desses anjos. Tinha mais de 1/3, né? Ele conseguiu enganar Satanás, ele conseguiu enganar essa terça parte desses anjos. Como assim? Imagina uma maçã, você corta ela em 3 partes. Uma parte dessas 3, Satanás conseguiu enganar. E 2 partes, Satanás não conseguiu enganar, que ficou com Deus, o Criador. E uma parte, ele foi expulso do céu junto com Satanás. Em Apocalipse 12, versículo 7, diz assim: e houve batalha no céu, Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e seus anjos. Versículo 8, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. Versículo 9, e foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado para onde? Na terra, aqui junto com nós. E com ele quem? Os seus anjos foram lançados com ele, os que agora são demônios, né? Por quê? Não tem a presença do Santo Espírito com eles, que é amor, de Deus, que é amor. Se eles estão sem amor, com ausência de amor, eles estão com presente de quê? Com a presença de quem? Do mal, do ódio, da inveja, da cobiça, da mentira, da falta de respeito com os pais. Então, eles foram lançados aqui para a terra. A terça parte que a cauda dele arrastou. Nós não sabemos quantos anjos Deus tinha, mas de todos os anjos de Deus, 1/3 aceitou a rebelião de Satanás. E eles foram expulsos do céu. Agora, quando é que houve essa batalha em que o diabo foi expulso do céu? Antes da criação de Adão e Eva. A batalha no céu, ela é anterior à criação dos nossos primeiros pais. Agora, quando o diabo é expulso do céu, ele é expulso para a terra. E você está lembrado que apareceu para Eva na forma de uma serpente? A antiga serpente? Ou seja, ele foi expulso do céu e veio tentar nossos primeiros pais. E ele teve êxito. E ele enganou Eva. Eva deu o fruto para Adão. E eles desobedeceram. E o pecado entrou no mundo. A partir de então, o diabo tornou-se príncipe desse mundo. Ele tirou o cetro da mão de Adão e usurpou, tomou. E o cetro que estava na mão de Adão, ele usurpou isso. Então o diabo ele foi expulso do céu e veio para a terra. E a sua primeira tentação foi no Jardim do Éden. Ele conseguiu enganar Adão e Eva. Agora a batalha continua. Continua onde? Aqui com nós. Após a sua expulsão do céu, ele conquistou o domínio do planeta, enganando nossos primeiros pais. A cauda do dragão arrastava a terça parte e o dragão se deteve em frente à mulher. Diz o versículo 4, que estava para dar à luz a fim de ele devorar o filho quando nascesse. Olha só. Agora o diabo espera que o descendente da mulher da igreja, o filho, nasça para que ele destrua esse menino. Quem é o descendente? Quem é o filho da mulher? É Cristo. É Jesus Cristo. Olha para o livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Após Adão e Eva terem sido enganados por Satanás, eles foram expulsos do jardim. E olha o que Deus diz agora. Porém, inimizade entre ti, Deus está falando com a serpente, entre ti e a serpente e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher. Esse te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Quem é o descendente que foi prometido a Eva aqui? É o próprio Cristo. Ele é o descendente. Ele é o filho da mulher.
Agora, lá no livro de Gênesis, já estava prometido assim. Esse descendente da mulher um dia vai esmagar a sua cabeça. Deus disse para a serpente. E você, serpente, vai ferir o calcanhar do descendente, do filho da mulher. Quando é que essa profecia de Gênesis 3,15 se cumpriu? Primeiro, quando é que Satanás feriu o calcanhar de Cristo? Quando a Bíblia fala em ferida de calcanhar, quer dizer uma ferida o quê? Não mortal. Porque alguém quando se fere no calcanhar, não é esse um ferimento mortal. Por outro lado, o esmagar a cabeça é uma ferida mortal. Quando é que Satanás feriu o calcanhar do descendente da mulher, que é Cristo? Quando ele foi morto na cruz. Então, na cruz, ao ser morto, o diabo levou os homens a matarem a Cristo. O calcanhar do descendente foi ferido. Por que foi um calcanhar? Porque ele ressuscitou, ele voltou à vida. Mas um dia Cristo vai esmagar a cabeça da serpente. Quando é que essa cabeça será esmagada? Na cruz, Cristo também foi vitorioso. Mas essa está marcado o dia no futuro, em que o diabo será destruído. E nós vamos estudar esse tema quando chegamos no Apocalipse 20. Lá vamos estudar sobre a destruição final de Satanás. Então, Gênesis 3,15 cumpriu-se pela metade. O diabo já feriu o calcanhar de Cristo, e isso foi no Calvário. Agora falta Cristo destruir a cabeça, esmagar a cabeça, destruir Satanás. E isso vai acontecer ainda no futuro. E nós vamos estudar isso em Apocalipse 20. Pois bem, Cristo era o Filho que estava para nascer. E Apocalipse 12, versículo 5, lá diz assim, abra aí, versículo 5 de Apocalipse 12. Lá diz assim, e deu à luz um filho, homem, que há de reger todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quem é que foi arrebatado para Deus? Cristo, Jesus Cristo. Após a sua ascensão, ele voltou para o Pai. Quando Jesus nasce, o diabo estava parado diante da igreja, esperando para destruí-lo. E como é que Satanás tentou matar o menino Jesus? Você conhece a história. Herodes mandou matar todos os meninos que tinham 2 anos de idade. Com isso, ele esperava matar a criança, o menino Jesus. Mas ele conseguiu? Não. Então ele tentou devorar o filho quando nascesse, mas ele não conseguiu. Como o diabo não conseguiu matar a Jesus, ainda bebê, ele continuou perseguindo a Cristo ao longo de todo o seu ministério. Até que finalmente a profecia se cumpriu e o calcanhar do descendente da mulher foi ferido. Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, só que quando o diabo esperava sair vitorioso e Cristo foi parar na sepultura e eles colocaram uma grande pedra protegendo e o diabo para lá enviou seus demônios para impedir que Cristo saísse, o que aconteceu no domingo pela manhã? Jesus ressuscitou. Não é mortal, ele ressuscitou. E quando Cristo sai da sepultura, o diabo viu que a sua derrota era final. Ele não conseguiu manter o Filho de Deus na sepultura. E então, como ele não pôde destruir o Filho de Deus, agora o ódio dele vai se voltar contra quem? Contra a mulher. Quem é a mulher na Bíblia, em profecia? Igreja, que dera à luz ao menino Jesus. Olha o que diz a profecia. Como não conseguiu destruir a Cristo, o seu ódio se volta contra quem? Contra a igreja. Apocalipse 12, versículo 13. Olha só o que diz lá. Versículo 13, uns versos para frente. E até o versículo 13 e 14, tá bom? Diz assim, e quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem.
E foram dadas à igreja, no caso à mulher, 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Quando o diabo voltou sua ira contra a igreja, o que aconteceu com a igreja? Deus deu asa a esta mulher. E ela fugiu e voou para o deserto. E lá no deserto, Deus guardaria essa mulher por quanto tempo? Aqui diz um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é um tempo na Bíblia? 1 ano. É isso que diz Daniel 11, versículo 3. Um tempo é 1 ano. 3 tempos e meio, 3 anos e meio. Se cada ano tem 12 meses, 3 anos e meio são quantos meses? 42 meses. Lembra desse período na profecia? Olha para Apocalipse 12, versículo 6. E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada. Durante quantos anos? 1260 dias, que são, em profecia, anos. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é 3 tempos e meio. E eu disse que são igual a 42 meses. E se se você multiplicar 42 meses por 30 dias, vai dar 1260 dias, ou 1260 anos. Então, tempos, metade de um tempo, 42 meses, 1260 dias, estão falando do mesmo período profetizado, 1260 anos. E você sabe que nós já estudamos esse período aqui, e que se referem esses 1260 anos à supremacia papal, que começou no ano 538 e foi até 1798. Ou seja, durante a Idade Média, o diabo vai usar a igreja romana para perseguir os filhos de Deus. E a igreja voou para o deserto, para um local isolado, porque lá esses 12 séculos, Deus mandaria a sua igreja, manteriam a sua igreja protegida, com as asas de águia, né? Deus protegendo, né? E sabe o que diz Apocalipse 12, versículo 16? Abra lá. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio, o dragão que o dragão lançara da sua boca. E esse rio aqui fala das perseguições do dragão. Quem que é dragão? Satanás. E ela atacou a mulher. Quem é a igreja? A mulher, igreja. Deus deu asas à mulher, levou para o deserto e lá Deus guardou essa igreja por 1260 anos, durante o mesmo período em que o papado estava dominando. Não é interessante essa profecia? Agora olha o que acontece aqui durante esses 12 séculos. Os fiéis de Deus se esconderam em regiões montanhosas e isoladas da terra. E eu já falei para vocês sobre os povos sinceros de Deus durante a Idade Média. Já falei para vocês dos valdenses, dos albigenses, dos huguenotes e de tantos outros que dispuseram sua vida por amor a Cristo. E é verdade que a igreja foi para o deserto e muitos foram protegidos, mas a perseguição não parou. E muitas pessoas perderam suas vidas durante essas perseguições. Mas o que aconteceria após esses 1260 anos? Ou quais as histórias que nós conhecemos hoje de perseguição ao povo de Deus nesse período? Durante esse período do deserto, um dos principais nomes que nós temos foi o nome de Martinho Lutero, lá no castelo de Wittenberg, na Alemanha. E esse castelo foi um local onde Deus usou para proteger Lutero. Lembra da Dieta de Worms, em 1521? Onde eles tentaram matar Lutero. Os amigos de Lutero, para proteger sua vida, o sequestraram. Principalmente Frederico, o sábio da Saxônia. Levaram Lutero para esse castelo. E aqui, no alto de uma montanha, na cidade de Wittenberg, ele esteve por quase 1 ano. E quando muitos pensavam que Lutero estava morto, ele estava traduzindo o Novo Testamento para o alemão, glória a Deus, está vendo aí? E quando menos pensaram, o povo da Alemanha estava recebendo o Novo Testamento na língua que eles podiam ler.
Mas Lutero foi severamente provado. E aqui teve que se esconder para salvar sua vida dos perseguidores. Foi um tempo difícil para o povo de Deus, mas Deus guardou a muitos. Outros tiveram que depor suas vidas por amor a Cristo. Esse foi o caso do exemplo de John Hus, em 1414, lá no Concílio de Constança. Foi decretado um herege, como herege, e foi levado à praça pública e foi queimado. Um ano depois, a Igreja Romana fez o mesmo com quem? Jerônimo de Praga. E esses dois mártires morreram por amor a Cristo. Você se lembra da abertura do quinto selo? Quando as almas clamam debaixo do altar? Estas almas são os mártires que morreram por amor a Cristo. E elas agora estão perguntando para Deus: ó justo e soberano Senhor, até quando não vingas o nosso sangue? O que acontece na abertura do quinto selo? Foram dadas a elas vestes brancas e dito para elas assim: descanse até que o número dos conservos seja completado. Ou seja, outros mártires ainda viriam até que o número fosse completado. E Jesus voltaria para fazer justiça ao seu povo. O que acontece em seguida a esse tempo de prova? Olha, agora para Apocalipse capítulo 12, versículo 17. 12, versículo 17. Olha lá, esse é um versículo muito poderoso. Certo? Lá diz assim: e o dragão irou-se contra a mulher. Quem que é a mulher? Quem que é o dragão? Irou-se Satanás contra a igreja e foi fazer guerra ao remanescente do futuro, da sua semente, dessa igreja do passado, da história, até chegar nos dias de hoje. Foi fazer guerra contra esse remanescente. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Pensando na estrutura do Apocalipse 12, uma vez que a mulher, a igreja, estava no deserto e que estava no deserto, certo? Agora surge uma nova expressão: irou-se. Irou-se o dragão contra a mulher mais uma vez. E agora ele foi pelejar contra quem? Com os restantes da sua descendência. Quem é esse restante? A palavra restante aqui dá a ideia de remanescente, desta igreja do deserto que por 12 séculos foi perseguida. Há um povo que sobrou, um remanescente, alguns, e a esses o diabo odeia. Mas quem é que o diabo odeia? Apocalipse está dizendo: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o quê? O testemunho de Jesus. Aqui tem uma lição preciosa para nós. Talvez isso vai soar estranho ao seu ouvido, mas ouça com atenção. O diabo não está irado contra todas as igrejas. A Bíblia diz que o diabo odeia aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. A igreja que não guarda mandamento e não tem testemunhas de Jesus, o diabo não odeia. Por que ele odiaria? Esse ele já tem em suas mãos. Quem permanece na desobediência já está nas mãos do diabo. É por isso que disse Cristo que a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas enquanto a pessoa está no erro e não conhece a verdade, ela está nas garras de Satanás. Se a pessoa sabe que está errada e ainda permanece no erro, o diabo toma conta dessa pessoa. Agora eu posso estar praticando coisas erradas sem saber que elas estão erradas. Aí o juízo de Deus para comigo é diferente. Aí o que acontece? Em Atos 17:30 diz, olha só o que diz lá: Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se eu fazia alguma coisa que era errado, mas não sabia que era errado, Deus não vai cobrar por isso. Eu estou no tempo da ignorância. Deus não pode me cobrar por algo que eu não sabia ser errado. Mas quando eu tomo ciência de uma verdade, de um mandamento, e eu devo praticar essa verdade, esse mandamento, porque de outra forma eu estou me colocando no terreno perigoso de Satanás, então o diabo não odeia todas as igrejas.
É ilusão nossa pensar assim. O diabo odeia aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus Cristo. Quando alguém em alguma igreja fala contra a lei de Deus, está atuando como advogado de Satanás. Quando alguém prega contra a lei de Deus, é um advogado de Satanás. E você já percebeu que muitos líderes às vezes começam a dizer que a lei de Deus foi abolida? Que ela não mais está em vigência? Ora, esse é um advogado de Satanás. Porque o diabo que odeia a lei de Deus, ele sempre odiou. E de fato, por odiar Deus e a sua lei, é que ele provocou a rebelião no céu. Mas ele é tão astuto que ele conseguiu arrastar após si a terça parte dos anjos de Deus. Agora eu pergunto para você, se até os anjos que não conheciam o mal nem o pecado foram seduzidos por esse arqui-inimigo, o que dirá de nós, os seres humanos? Com muito maior facilidade ele engana o ser humano. Ele tem muita gente por aí assumindo o papel de advogado do diabo, pregando contra a lei. Ferramentas do Satanás, enganando os sinceros de Deus. Se a lei de Deus foi abolida, o que é que nos resta? Se eu posso matar, posso roubar, posso adulterar, posso dar falso testemunho, o que é que sobra de moralidade para o cristão? Não, Robson, espera aí, essas coisas não foram abolidas. Aí, quando você começa a pesquisar com mais profundidade, você descobre o quê? O que eles estão dizendo que foi abolido na lei? É só o sábado. Afronta a lei de Deus, ataque a lei de Deus. Agora, como que você tira o sábado de junto dos 10 mandamentos? Como que você, dos 10 mandamentos, extrai o sábado e diz que esse foi abolido? Diante de um texto, por exemplo, como Mateus 5, 17 a 18, que diz assim, onde Jesus diz assim, que nenhum i ou nem o tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Como? Que você tira o sábado da lei, se Jesus disse lá em João 14, 15, se vocês me amam, vocês guardam os meus mandamentos. Como? Que você tira o sábado dos 10 mandamentos, se Tiago 2,10 diz assim, qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um ponto, é culpado de todos. Então escuta a verdade, mais uma vez, a lei de Deus não pode ser mudada. Ela nunca foi abolida. O diabo trabalha contra a lei. E o diabo odeia os guardadores da lei. E dentro dessa lei está o sábado. Você já ouviu essa verdade antes? Não é a primeira vez que você ouve isso. A pergunta é, até quando você vai ouvir essa verdade e não vai aceitar no seu coração? Até quando você não vai fazer um estudo sério da Bíblia para tirar a prova dos 9? Até quando você vai ficar ouvindo pessoas por aí citando argumentos tipo esse? O sábado era para os judeus. Você já deveria saber que o sábado foi dado mais de 1000 anos antes que um judeu nascesse sobre a terra. O sábado foi dado lá em Gênesis 2, versículo de 1 a 3, para Adão e Eva. Não aceite esses argumentos fracos que usam por aí. Vá para a Bíblia. E o diabo odeia aqueles que guardam a lei. Agora, a pessoa que menospreza a lei, esse é amigo do diabo. A pessoa que usa da mentira, diz a Bíblia que até é filho do diabo. Porque o diabo que é o pai da mentira. Então, contra quem o diabo está irado? Primeiro, aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Mas o Apocalipse 12, 17, ele apresentou ainda uma segunda característica. O diabo odeia os remanescentes da igreja, aqueles que além de guardar os 10 mandamentos, eles têm o quê? O testemunho de Jesus. E o que é o testemunho de Jesus? Abra sua Bíblia agora em Apocalipse 19, versículo 10. Na última parte do verso diz assim, pois o testemunho de Jesus é o quê?
O espírito da profecia. Sabe o que é que Apocalipse 12, 17 está dizendo? Terminando o tempo dos 1260 anos da perseguição, em que a igreja de Deus foi levada para o deserto, surgiria no cenário mundial, depois de 1798, que é quando o Papa Pio VI foi preso, surgiria a igreja remanescente. Então, veja, 3 coisas que nós temos que aprender aqui. A igreja remanescente só pode surgir no cenário mundial após os 1260 anos de supremacia papal, que terminou em 1798, com Napoleão Bonaparte prendendo o Papa Pio VI. Em primeiro lugar, a igreja remanescente tem que surgir no cenário mundial após 1798. Segundo, esta igreja que surge, ela tem que respeitar a lei de Deus e guarda os seus mandamentos. Terceiro, ela tem o testemunho de Jesus, que é o espírito da profecia, ou seja, o dom profético seria visto nessa igreja. Qual é a igreja que surgiu depois de 1798? Observando toda a lei de Deus e tem uma profetisa no meio dela? A igreja adventista do sétimo dia. Ela surgiu em 1844. Ela defende a vigência dos 10 mandamentos. Ela tem um profeta moderno, uma profetisa, nesse caso, Ellen Goldwhite. Talvez você não conheça muito sobre Ellen Goldwhite. Procure comparar alguns livros dela. Leia o que ela escreveu. Depois de ler o que ela escreveu, compare com a palavra de Deus e pergunte a si mesmo: essa mulher é uma falsa profetisa ou é uma verdadeira profetisa? Compare com a Bíblia. Procure o padrão, procure o nosso padrão. Qual que é o nosso padrão? A Bíblia. Não é o que dizem por aí. Não é o que ensina, às vezes, no púlpito da igreja, maus intencionados. Não é o que escrevem certas lições de escola dominical. Compara com a Bíblia. Aí você, depois me responde se o que ela escreveu está sendo contrário ao que a Bíblia revela. A igreja adventista preenche essas características. Você pode perguntar o que quiser dizer, então, que só os adventistas serão salvos. Isso nunca foi dito aqui por mim. Você pode perguntar, nunca falei que só os adventistas serão salvos. Isso não quer dizer isso. Isso nunca foi dito aqui por mim. Porque a placa de igreja não salva ninguém. E muitos adventistas vão se perder. E por que vão se perder? Porque mesmo tendo o evangelho, a verdade, não vive a verdade. Não adianta nada. Agora, quem é que vai se salvar? Pode ser qualquer uma pessoa nesse mundo. Mas ela tem que viver a verdade. Então eu posso me salvar sem viver os ensinos de Cristo? Alguns estão ensinando por aí que pode. Porque você aceita Cristo e você está salvo. Você não precisa fazer mais nada. Até certo ponto é verdade. Aceitar a Cristo é tudo. Mas, quando eu aceito a Cristo, e Ele para a minha vida, tudo, Ele não me salva para a desobediência. Eu quero obedecer esse Deus maravilhoso, porque Ele me salvou. Eu quero fazer o que Ele quer. Robson e Cristo. É Cristo, Robson. Só Cristo me salvou. Eu não preciso de lei. É verdade. Você não precisa de lei. Até que você cometa pecado. Porque quando você peca, a lei diz para você, você pecou. Você precisa de Jesus. Mas se você não pecar, aí de fato não precisa de lei. Agora, você pega, pela graça de Cristo, não pode quebrar a lei. Não preciso da lei, não precisa enquanto você ficar em Cristo. Esse é o ideal. Mas se você se afastar de Cristo e pecar, a lei vai te aponta a necessidade de Cristo. Ou você acha que isso só vai valer só para você para continuar vivendo no pecado?
Quer dizer, então, que você pode pecar? Claro que não. Entendeu? Cristo salvou você para continuar no pecado? Eu fui salvo por Cristo. Posso continuar adulterando? Alguém que foi salvo por Cristo trai a mulher toda semana? Não é uma vez por semana. Que seja uma vez na vida, pode? A pessoa que Cristo salvou pode ficar desonrando pai e mãe? A pessoa que Cristo salvou pode contar mentiras e dar falso testemunho? A pessoa que Cristo salvou pode roubar? Não. Então a lei continua em vigência, porque Cristo te salva para a obediência. Não me venha com essa história de uma graça barata, onde a pessoa está salva para sempre, e a lei não importa, a lei tem o seu papel. A lei é a evidência que está a salvo e quem não está. Porque aquele que obedece, esse está salvo. E o desobediente, ele carece de Cristo. Imaginemos que você semana que vem fosse ao médico e o médico dissesse para você assim: você está com um problema crônico no coração, existe aqui um medicamento que você precisa tomar para sobreviver. Se você não tomar um comprimido todos os dias, você vai morrer. Isso é uma condição, como dizem os latinos, sine qua non, ou sim ou não. Toma, senão você vai morrer. Se você não tomar a pílula, você vai morrer. Imagine a cena, o médico disse isso para você, aí você volta para casa e diz assim: aquele médico lá não sabe de nada. Eu vou tomar um chá. A minha mãe diz que boldo é bom para muita coisa. Eu vou tomar um chá de boldo, não vou tomar chá de capim santo. Eu vou tomar chá de capim santo. Eu vou ignorar a informação médica. Você faria isso? Em são juízo? Uma pessoa faria isso? Agora, se você não está disposto a confiar a sua vida terrestre aqui, arriscar a sua vida, não. Você vai arriscar a sua vida? Não. Presta atenção, um conselho de um homem. Você vai confiar a sua vida eterna a certos conselhos que você ouve por aí? Conselho de homens? Aquilo que as pessoas estão dizendo e acha que é assim, você vai confiar? Você não deveria, com muito mais interesse, buscar na palavra o que Deus quer, para saber qual é de fato o caminho para ser salvo? Se eu me interessaria em atender um conselho de um médico para salvar a minha vida, os míseros anos que temos nessa terra, quem dirá ouvir conselho da palavra para viver eternamente? Agora, se nós não queremos arriscar nossa vida nessa terra, o que nós temos que fazer? Ou você vai arriscar a sua vida eterna entregando sua vida na mão de outro homem? O conhecimento que outra pessoa tem e você não vai buscar na palavra por você mesmo? É isso que fazem os bereanos. Os bereanos, eles não acreditam em homens, eles acreditam na palavra. Eles pesquisam, eles não confiavam em ninguém. Tudo que eles falavam, eles buscavam aonde? Na palavra, para ver se isso era verdade. É isso que nós temos que fazer. Encontrar a solução para viver eternamente. Por isso eu não posso confiar minha vida eterna na mão de outra pessoa. Um pastor famoso que prega a palavra, vê se está de acordo com a palavra de Deus. Ele está dizendo a palavra lá. Lá no Monte da Tentação, no deserto da tentação, Jesus foi tentado pela palavra de Deus, mas ele não caiu porque estava fora do contexto. Eu tenho que confiar em Cristo e é na palavra dele. Eu tenho que buscar pessoalmente, você tem que ter seu próprio contato com Deus, tem que ser seu interesse. Finalizando, de um lado está Deus, do outro lado, no centro a humanidade. As forças do bem e as forças do mal, elas trabalham diuturnamente para conquistar sua mente. Ninguém pode servir a dois senhores, palavras do próprio Cristo. Ou seja, você tem que de livre vontade escolher a quem servir,
A pergunta que eu faço para você é: nesse conflito entre o bem e o mal, quando Deus está levantando uma igreja que ama e respeita a lei, os 10 mandamentos, que tem o testemunho de Jesus, que é um profeta moderno, que procura viver o que está na Bíblia, você vai investigar essas coisas? Ou você vai confiar em outro ser humano a tua salvação? Pense nisso. Em Apocalipse 12, versículo 11, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. O seu sangue é de Jesus. Você aceitou a transfusão de sangue de Cristo? O sangue dele te purificou? Você tem coragem de morrer por Cristo? De entregar a sua vida para não negar o caráter que Deus te deu na vida, que colocou em você? Que você, na verdade, formulou, fez na terra buscando a Deus? Sabe qual é o segredo da vitória? É o sangue de Jesus. É você se entregar-se completamente a Cristo. É deixar que a graça dele alcance a sua vida. Qual será hoje a tua decisão? De que lado você vai ficar no grande conflito? Aquele que não escolhe a Cristo já está escolhendo o outro lado. Por isso o apelo é para todos nós. De que lado nós vamos ficar nesse grande conflito? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou decidirmos por Cristo, ou se não decidirmos, estaremos escolhendo o inimigo de Cristo. Em cima do muro ninguém pode ficar. E eu fico pensando, o interesse que o céu tem a cada um de nós. Pensa um pouquinho. O nome de Deus foi defamado, falando que a lei dele não era santa, justa e boa, que Deus não sabia o que fazia, que Deus estava errado por Satanás. Jesus veio aqui, transformou-se num homem e sangrou por mim e por você. E quando ele foi para o céu, o Santo Espírito veio para ficar conosco. Nós não estamos sozinhos, nós temos Deus, o amor conosco. Por isso que diz 1 João 4:8, Deus é amor. Deus é amor. O amor é Deus. Qual que é a sua decisão? E as oportunidades que o céu está nos dando para tomarmos decisão seria ao lado de Cristo. Eu quero orar mais uma vez por você, para que você tome essa decisão de buscar a Jesus, acreditar na palavra, buscar para escutar a palavra de Deus. Feche os seus olhos, vamos orar. Santo Pai amado que estás nos céus, Santo Espírito que está comigo, está com o meu amigo, que é a minha amiga que está assistindo agora esse vídeo, fazendo esse estudo. Transforme nossas vidas, enche-nos com o teu poder, com o teu amor. Batiza, ó Pai, essas pessoas com o teu Santo Espírito, que o Senhor seja presente na vida deles, que o amor seja presente, transforme a vida deles, ó Deus. E obrigado por nos amar. E esteja conosco no restante desse estudo, dessa série do estudo do Apocalipse, e nos ajude a entender plenamente o que o Senhor deseja para cada um de nós. E abençoe esse amigo que está precisando da bênção. E cura essa enfermidade que ele está tendo, Pai. Ajude ele a crer no teu amor. Eu oro ao Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém. Obrigado por você ter ficado comigo até agora, ter assistido esse estudo desde do número 1 até agora, até o 12, né? Que tudo possa correr de acordo com a vontade de Deus na sua vida. E eu sempre digo João 4:24, né? Que diz assim: Deus é Espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Isso quer dizer sem falsidade, de verdade. Que tenham o amor na vida. Obrigado. Fica com Deus. Tchau. Fica com Deus.